Já alcançando a todos os ouvintes nesta hora, nós também contamos com a atenção dos amigos, enquanto falamos um pouco da palavra de Jesus. Eu quero mencionar um texto bíblico falado pelo apóstolo Paulo, um dos grandes seguidores de Jesus Cristo, que anunciou o evangelho praticamente no mundo inteiro da sua época. Uma carta que ele escreveu ao povo de uma cidade chamada Éfeso, e por isso a carta é chamada Carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 2. Paulo começa uma explanação na sua escrita, dizendo assim: e vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. É um pequeno trecho, mas que nos chama a atenção pela expressão que o apóstolo utiliza. Ele está falando com pessoas que em uma época da sua vida não conheciam a Cristo, não conheciam a Jesus, mas que quando ouviram a palavra de Jesus, eles compreenderam o sentido da mensagem e, por meio da ação do Espírito Santo, eles puderam compreender que Jesus tinha uma mensagem para eles e era uma mensagem de salvação. Aquelas pessoas a quem Paulo estava escrevendo, eles, em um tempo anterior, não conheciam a Cristo, mas eles ouviram a pregação de alguém, provavelmente do próprio Paulo. Então, porque Paulo andou naquela cidade pregando, então boa parte deles deve ter se convertido a Cristo através da pregação de Paulo. E agora Paulo, já em um outro lugar, escreve a eles e usa essa forma. E vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. E vos vivificou. E a gente analisando um pouco o texto, quando diz vos vivificou, já nos gera uma pergunta: quem vivificou a quem? Então, eu gostaria de a gente encontrar a resposta para essa pergunta. E vos vivificou. Então, quem foi vivificado? Ora, pelo que eu já disse antes, dá para perceber que os que foram vivificados foram aqueles que ouviram a palavra de Cristo. E eles estavam mortos e foram vivificados através da palavra. Então, quem foi que vivificou? Foi Cristo que os vivificou através da palavra. Mas é interessante observar que aquelas pessoas eram pessoas que falavam, que andavam, que comiam, que se vestiam, que ouviam e que enxergavam. Elas faziam tudo que qualquer um ser humano que se diz vivo pode fazer. Mas então por que o apóstolo diz: vos vivificou? Quando vocês estavam mortos
Paulo está dizendo que em algum momento eles estavam mortos e foram vivificados. Olha que interessante. Eles andavam, falavam, viam, ouviam, mas estavam mortos. Que tipo de morte era essa? Como que eles faziam tudo isso e estavam mortos? Aí ele completa: vocês estavam mortos nos vossos delitos e pecados. Então, ele está dizendo que tipo de morte era aquela. A morte que é causada pelos delitos e pecados. O que é delito? Delitos são práticas, digamos, diante de Deus, diante das leis dos homens. Podemos dizer que delitos são crimes, coisas praticadas contra a lei. Diante de Deus são coisas praticadas contra as ordens de Deus, contra os preceitos de Deus. Essas coisas é que são delitos. E pecado, que também está relacionado no mesmo sentido, porque pecado é desobediência contra a ordem de Deus. Então começa a ficar claro para nós que a morte que Paulo estava se referindo era a morte causada pelo pecado. E como que o pecado causa a morte? Vamos observar como é que se comporta o morto. Olha só, o morto não fala, o morto não anda, o morto não vê, o morto não sente. Então por que Paulo diz que aquelas pessoas, antes de encontrar com Cristo, estavam mortas? É porque elas não andavam no caminho de Deus, elas não seguiam a Cristo, elas não falavam da palavra de Deus, elas não davam ouvidos à palavra de Deus, elas não enxergavam o poder de Deus, portanto elas estavam paradas sem poder andar, surdas, cegas, inertes àquilo que vem da parte de Deus. É por isso que o pecado é considerado como uma morte. Mas no momento em que a voz do evangelho chega ao coração de um ser humano, e que ele abre o seu ouvido para ouvir a voz de Deus, essa palavra entra no seu coração e leva a vida para a sua alma. Ele se torna vivo espiritualmente. O seu espírito vai viver agora para Deus, ele vai despertar, os seus olhos irão abrir, ele vai poder enxergar a Deus, ele vai poder ver que ele foi criado por um ser supremo, todo-poderoso, que é o Deus, criador do céu e da terra. Ele vai entender que esse Deus está chamando para perto de si aqueles que acreditam na sua palavra, para que entreguem sua vida para ele, para que ele possa ser o seu Senhor, para que ele possa ser o seu guia a partir de então, a partir do momento em que o seu ouvido se abrir para receber a palavra de Deus. Deus vai ouvir, vai ver que você está cedendo a ele, e então ele vai entrar no seu coração e vai trazer a vida que cada ser humano precisa, que é a vida com Deus, que é a vida espiritual. E então, a partir daquele momento, a pessoa passa a ser vivificada, depois de estar por um período da sua vida morto por causa do pecado. Então, Jesus, ele traz vida. Ele traz vida. E o ser humano, quando não está com seus olhos abertos, ele não consegue ver que todas essas coisas lindas e maravilhosas que estão diante dos nossos olhos, foi um Deus todo-poderoso que fez. Este Deus fez o ser humano, fez a criatura para lhe obedecer. Mas os homens têm quebrado isso e têm desobedecido a sua palavra. Mas ele continua chamando e dizendo: venha a mim. E quando ele perdoa os seus pecados, depois de reconhecê-los, então você terá a vida de volta, a vida que é trazida por Jesus. E agora, alguém poderá escrever para você: em algum momento você esteve morto, mas agora foi vivificado através da palavra de Deus.
Queria deixar este recado e gostaria muito que pudesse estar encontrando espaço no coração de todos os que nos ouviram neste momento. E nós agradecemos em nome de Jesus.